Olá a todos. Bom, hoje eu quero falar mais uma vez sobre esse assunto. Quero falar sobre a predestinação, a parte 2, sobre esse assunto. E quero dizer que o ímpio, ele é ímpio. O ímpio, ele continua sendo ímpio. E a gente vai entender o porquê ao longo do vídeo. Bom, por que eu tô batendo mais uma vez nessa tecla da predestinação? Como eu falei, é um assunto importante. A gente tem que observar isso aqui. Tem vários israelitas ao redor do mundo falando sobre esse mesmo assunto. E pra mim ele faz sentido. Pra mim, se você tem conhecimento da predestinação, você consegue entender a Bíblia. Pra mim, a predestinação é a chave pra gente entender as escrituras. E pra gente, eventualmente, não vir a se preocupar com as coisas que virão sobre o mundo, certo? Porque a gente sabe que tudo está sob controle do Criador dos céus e da terra, Yah, certo? O Todo-Poderoso. Ele é soberano, ele controla toda a criação, ele controla o tempo e todo o propósito dele vai se cumprir. Toda a palavra dele vai se cumprir, pois como o Messias dizia, como ele disse na palavra, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, ou seja, a palavra do Criador é a única coisa que é eterna, certo? E ele predestinou para que tudo acontecesse de acordo com a vontade e a palavra dele, e a gente vai ver nesse vídeo. Bom, esse canal aqui no qual eu estou inscrito se chama Watchman Reports. Esse canal ele tem uma série de vídeos falando sobre predestinação. Obviamente o vídeo tá os vídeos dele são em inglês, obviamente. Quem entende inglês, quem tem um nível bom de inglês e quiser dar uma olhada, eu vou deixar o canal indicado abaixo, certo? Vale a pena assistir porque nesse canal tem ótimos estudos bíblicos. É um casal de israelitas, certo? O nome do Criador dos céus e da terra para eles é o mesmo nome que eu digo aqui, Yahweh Tsevaot, e o nome do Messias Yahusha, certo? Nos Estados Unidos também tem comunidades israelitas que sabem da verdade sobre o nome do Criador, para a glória dele. Ele permitiu que certas pessoas soubessem da verdade, ele permitiu que as pessoas soubessem do nome dele, e é para a glória dele, tudo isso é para a gente glorificar ele. Então esse canal é maravilhoso, tem ótimos estudos bíblicos, certo? E como eu falei, né, quem tiver interesse eu vou deixar abaixo e vamos pro vídeo. Bom, então eu já falei desse versículo naquele outro vídeo que eu falei sobre predestinação, mas eu vou falar aqui novamente. Bom, a gente pode pegar aqui Efésios capítulo 1, versículo 5, tudo que eu falo aqui é baseado na Bíblia, vocês podem ler a Bíblia e conferir. Então aqui diz, e em seu amor, ele no que? Nos predestinou, certo? Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio do Messias, Yahusha HaMashiach, né? Segundo a benevolência da sua vontade. Então tudo gira em torno da vontade soberana do Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot, o Todo-Poderoso. Porque ele pode tudo e todo o propósito dele é bom. Ele nos entregou a lei e a lei é boa, certo? Então ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Yahusha, que é o primogênito de toda a criação. Então, já que ele nos predestinou com amor, segundo a sua vontade, isso significa que todos os eleitos no qual ele predestinou antes da fundação do mundo foram escolhidos antes da fundação do mundo, ok? Pois bem. Bom, então aqui em Jeremias capítulo 18, dos versículos 1 ao 7, ao 6, melhor dizendo, vai dizer uma coisa muito interessante. Bom, a gente sabe que tem pessoas que sempre tem os filhos da rebeldia, que não aceitam a Bíblia, não aceitam a verdade do Evangelho, certo? Zombam do Evangelho, zombam da palavra, profanam o casamento, profanam o nome do Criador. Tem pessoas que têm prazer nisso, na iniquidade, são ímpios. E muitas das vezes essas pessoas vêm questionar o Criador, vêm questionar o caráter e a justiça do Criador como se elas tivessem moral para isso. Ou seja, um ser humano falho, cheio de pecado, cheio de erro, que não sabe se vai estar vivo daqui para amanhã, quer questionar o Criador como se tivesse moral para isso. Vamos ver o que Jeremias diz sobre essas pessoas? Então vamos lá. Então diz assim, ó, a palavra de Yahweh, o Criador, que veio a Jeremias orientando. Então ele diz assim, ó, dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do olheiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, olha só, contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahweh dirigiu-me a sua palavra, dizendo,
Por acaso, não poderei eu fazer de vós como fez este modesto olheiro com sua obra de barro? Então indaga o Criador. Eis que, como barro nas mãos do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, espera um pouquinho. Então, o que o Criador está querendo dizer assim? Que o olheiro, ele modela o barro da forma como ele quer, certo? Ou seja, o olheiro, por exemplo, se um olheiro, ele pode criar um vaso de barro, tanto para excremento, para jogar lixo, e ele pode moldar um vaso para pôr flores, certo? Ou seja, ele pode tanto modelar o barro da forma como ele quer, ele pode criar um vaso para modelar esse vaso da forma como ele quer, jogando excremento ou jogando flores. O Criador é a mesma coisa. O Criador, ele é dono da criação. Ele nos criou do barro, a imagem e semelhança dele. Então ele modela o barro de acordo com as suas obras, certo? Então aqui o Criador indaga: eis que como barro nas mãos do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, certo? Então ele diz: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto olheiro com a sua obra, certo? Então o que ele está tentando, o que ele está nos dando a entender aqui? Que ele, apenas ele comanda sobre a criação, apenas ele é soberano. Às vezes tem pessoas que dizem assim: mas o demônio, ele tá tentando atrapalhar os planos do Criador, etc e tal. Ele pode tentar, ele pode fazer o que ele quer, certo? Esse pessoal perverso aí, que faz essas coisas demais no mundo, eles podem fazer o que eles quiserem, mas o Criador é o único soberano realmente, porque ele criou todos os vasos. Ele criou vasos de ira e vasos de honra. Ele criou vasos para redenção e vasos para destruição. É isso que eu quis dizer. Ímpios e eleitos. Vasos de ira, vasos de honra. Espero que tenha ficado bem claro. Pois é. A Bíblia, ela fala dos salvos e dos condenados. Então, nesse versículo aqui, a gente vai ver um pouco mais sobre o barro rebelde. É, isso aí. Então, aqui em Isaías 45, dos versículos 7 ao 9, diz: o Criador dizendo: eu formo a luz e crio as trevas, mando as bênçãos e as maldições. Eu, Yahweh, faço absolutamente tudo, porque ele é soberano. Ele decide. Todo o propósito dele é perfeito. Ele é o Criador, certo? Nós não devemos questionar o Criador. Eu não questiono o Criador, certo? Ele criou tudo isso aqui, certo? Pois bem, gotejai, ó mais elevados céus, fazei com que chova de justiça, e derramem-na em abundância as nuvens. Abre-se a terra e produza salvação. Ao mesmo tempo, faça a terra brotar a retidão. Eu, Yahweh, o Criador, a criei. Ou seja, ele criou a retidão, ele criou a salvação antes da fundação do mundo. É isso que ele quer dizer. Ai daquele que peleja contra o seu Criador. Ai daquele que peleja contra o seu Criador. Olha o que diz aqui. Daquele que não passa de um mísero caco entre os muitos cacos espalhados pelo chão. Porventura, o barro pode reclamar ao olheiro? Olha o que ele diz aqui, ó. Que é isto que estás modelando? Será que a obra que fazes pode protestar? Tens experiência? Mostra-me as tuas mãos. Você tá de brincadeira. Então isso aqui esse versículo ele reflete mais ou menos o que a gente vê nos dias de hoje. O barro rebelde, ou seja, pessoas que não leem a Bíblia, não seguem a palavra, debocham da palavra, mas vêm questionar o Criador. Pô, mas se Deus é perfeito, por que o mundo é assim? Se Deus é amor, só é amor. As pessoas pensam que o Criador é só amor. Se Deus só é amor, por que o mundo é assim? Ou seja, se as pessoas lessem a Bíblia, elas encontrariam as respostas para as perguntas que elas têm. Mas, como as pessoas são tapadas e não leem a Bíblia, como elas preferem debochar, julgar uma coisa que não conhece, bom, o mundo está se caminhando para o que a gente está vendo, né? Então, eu pergunto, será que é injustiça? Ou será que é justiça a humanidade passar pelo que passa? Bom, pra mim é justiça. O Criador, ele é justo. Ele sabe de todas as coisas. É como ele tá dizendo aqui, ó. Eu mando as bênçãos e as maldições. Por quê? Porque ele é soberano. Certo? O Criador é amor? Obviamente, ele é amor. Mas ele é amor e ele também é justiça. Certo? Ele é muito mais complexo do que só um atributo. Percebe? Então, muitas pessoas questionam o Criador. Muitas pessoas adoram chegar pra mim e falar assim: Lucas, pô, mas se Deus, né, se ele é onisciente, onipresente e onipotente, por que o mundo passa por isso? Por que crianças morrem de fome?
Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Ou seja, as pessoas adoram questionar o Criador, mas elas não questionam, não param pra olhar pro interior delas e pensar, pô, será que o que eu tô fazendo tá correto? Pô, será que as minhas idolatrias, será que os meus dogmas, as minhas crenças pagãs, será que isso tá fazendo bem pra mim? Será que isso tá fazendo bem pro meu espírito? Será que o Criador gosta disso? Mas as pessoas elas não fazem isso, elas são hipócritas, percebe? Pois bem. Bom, então a conclusão que a gente pode tirar é o seguinte, que o Criador Yahweh, ele predestinou as coisas para ocorrerem de acordo com a sua vontade, certo? E a gente consegue, isso fica claro na Bíblia, e isso fica claro com esse versículo aqui, ó, de Apocalipse 17:17, que diz o seguinte: porquanto Yahweh estabeleceu no coração deles a disposição de realizar o propósito que ele tem, conduzindo-os a concordar em entregar à besta o poder que eles receberam, para reinar até que se cumpram as palavras de Yahweh. Então, lembre-se, tudo que você vê nesse mundo, absolutamente tudo que você vê nesse mundo é para de alguma forma glorificar o Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot. Com esse versículo de Apocalipse deixa bem claro que essas pessoas que estão fazendo essas perversidades no mundo, essas pessoas que enganam as massas, os controladores, a gente consegue ver que tudo isso que eles estão fazendo é estritamente de acordo com o propósito do Criador. Não que eles sejam perfeitos, tá? O propósito é perfeito. O propósito do Criador é perfeito. Certo? Ele usa até esses caras, certo? Que fazem parte da elite oculta, esses caras, esses satanistas. Até eles, de alguma forma, são vasos que são usados pelo Criador para fazer sua vontade. Então até eles fazem a vontade do Criador, percebe? Então, como eu falei, tudo, absolutamente tudo é para glorificar o Criador dos céus e da terra. E é para em algum momento, certo? Mostrar a glória dele para nós, para que a gente possa ver a glória dele sendo manifesta. Então, todas essas coisas que estão para vir ao mundo, certo? A marca da besta, o antimessias, o reino do antimessias, tudo isso que os controladores fazem, certo? Tudo isso acontece porque o Criador permite, e tudo isso ocorre de acordo com a vontade soberana dele, certo? Por quê? Porque ele decidiu assim desde a fundação do mundo. O Criador estabeleceu no coração deles a disposição de realizar o propósito que ele tem, percebe? Então, nada, nenhum grão de areia, certo? Nenhum grãozinho de areia se move se não for da vontade do Criador, certo? Bom, então acho que é isso. Próximo vídeo a gente continua. Vou estender mais o que eu falei nesse vídeo aqui. É um ponto importante que a gente tem que observar, a gente tem que prestar mais atenção nessa questão da predestinação, porque faz muito sentido, tá? Bom, então acho que é isso. Bom, tudo que a gente vê no mundo, nada é por acaso, como eu falei, glorifica o Criador. Nós temos que fazer, apenas agradecer por fazer parte dessa grande obra que ele criou pra gente. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.